Bom dia, gente. Bom dia para quem tá na Austrália. Boa noite para quem tá no Brasil. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje eu vou falar com a Camila. Ela mora em Sydney e vai contar sobre a história dela e toda a trajetória, né, de carreira que ela teve durante esse período na Austrália. Seja bem-vinda, Lu. Me contem onde vocês estão. Cidade, país. Gente, tô rouca. Achei que eu não ia ter voz para nossa live hoje, mas estamos aqui firme e forte depois de uma estreia incrível da seleção aqui em Adelaide. Tô rouca, mas terei voz até o final dessa live. O bom é que a nossa convidada vai falar muito mais do que eu na live de hoje, né? Deixa eu ver que ela já está online. Falem comigo. Onde vocês estão? Cidade ou país? Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Lu, interior de São Paulo. Eduardo está em Ribeirão do Largo, Bahia, Brasil. Natália está em São Paulo. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, gente. A Grace, Rio de Janeiro. Gente, a Ocra Almeida, Natal. A Renata. Oi, Renata, Natal. Tata Leal, São Paulo. Nino, Minas Gerais. Coane, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Andréia, Caxias do Sul. Legal, gente. Todos os cantos do Brasil. Essa live vai ser muito importante para quem está planejando envio para a Austrália. Então, vamos chamar aqui a Camila, nossa convidada especial de hoje. Convite, Camila. Vamos ver se ela recebeu. Bom dia! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Tô conseguindo. Vocês estão conseguindo me escutar também? Aham, tá ótimo. Tô meio louca. É bom que hoje é a Camila que vai falar mais, gente. Hoje é a Camila que vai contar sobre a história dela, a trajetória dela. Seja bem-vinda à live de hoje, Camila. Obrigada, muito obrigada pela participação. Eu vi ontem nos seus stories que você foi ver o jogo, né? Ai, que emocionante, que delícia! Foi. Deve ter sido uma emoção incrível, ainda mais, né, com a vitória das mulheres. Sim, foi incrível. Foi incrível. Eu tô até rouca. Eu achei, meu Deus, não vou ter voz amanhã. Não, mas estamos com voz e vamos fazer a live. E vai ser incrível para quem tá aqui online. Depois a live fica salva, tá, gente? Se você tiver que sair, reassistir desde o início. Então ela vai ficar salva aqui no Instagram. Então vamos começar, Camila? Vamos. Primeiro eu quero agradecer, Priscila, pela oportunidade de estar aqui participando dessa live, porque nós, imigrantes, né, quando nós viemos há tanto tempo atrás aqui para a Austrália, era muito difícil encontrar informações corretas, ou até mesmo qualquer informação. Eu lembro que quando eu vim, eu não conhecia ninguém que tinha vindo para a Austrália, era muito difícil, inclusive, achar profissionais, pessoas que tinham vindo para cá e tudo mais, conseguir informação. E eu venho de encontro com esse interesse de ajudar esses profissionais a entrarem aqui no mercado da Austrália também. Eu sei quanto é importante a gente receber informação certinha, não fazer o pessoal ficar aqui perdendo tanto tempo, dinheiro, né? Batendo a cabeça, escutando orientação errada, se frustrando. Tanta gente volta para o Brasil porque bateu a cabeça aqui, chegou, fez assim, não teve orientação nenhuma, e depois no final aí não se acreditou, não acreditou que podia mudar a vida. Enfim, então eu estou muito feliz de participar, de ajudar essas pessoas, sempre falo profissionais, porque no meu Instagram a gente fala muito de profissão de carreira, mas eu fico muito feliz em poder apoiá-los, e com certeza as informações que tem aqui hoje nessa live vão ajudar muito vocês. Tenho certeza que sim. Obrigada, Camila. Até você falou quando você veio, né? Que ano que você chegou na Austrália? Eu cheguei aqui em 2016, em janeiro de 2016.
Uhum. E vai fazer, já fez, né, agora 7 anos que eu tô aqui na Austrália. O tempo passa muito Uhum. rápido, né, Pri? Nossa Senhora, parece que eu pisquei o olho. Sim, É, sim, o tempo voa, ainda mais a gente que tem criança, né? A gente percebe, nossa, mais um ano de vida, né? Então o tempo passa muito rápido. Camila, conta um pouquinho da sua história quando você chegou na Austrália. Por que que você decidiu vir para a Austrália? Com quem você veio? Por que Austrália? O que que a Camila lá do Brasil estava pensando quando ela veio para cá? tá. Eu já tinha uma história muito diferente da sua. Eu sei que você sempre, né, pensou, você que quis vir para a Austrália e tudo mais, e fazer o intercâmbio, e seu marido te acompanhou. Foi muito bonita a história de vocês juntos, inclusive. A minha história ela já é o oposto, Pri. Assim, eu sempre fui uma boa aluna na escola, mas eu estudava numa escola particular quando eu era bem jovem, assim, bem criança. E eu lembro que na escola, todo mundo da escola particular que eu estudava fazia aula de inglês, né, fora, particular, assim, né, por Uhum. fora. E meu pai, nós éramos 4 filhos, né? Então, assim, era muito caro para a gente fazer inglês. Meu pai já pagava uma faculdade, uma escola para cada um de nós, assim, então já era muito pesado para o meu pai. E a gente não fazia inglês fora. Então, quando começou o inglês na escola, eu lembro que foi na quinta série, tinha 11 anos, todo mundo acompanhava o inglês, porque todo mundo fazia inglês fora, e eu não acompanhava a aula. E eu lembro que foi a minha primeira nota baixa, eu tirei 3 na prova, eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira nota baixa que eu tive na escola em inglês, e eu traumatizei, porque eu não conseguia acompanhar a aula, todo mundo acompanhava, eu não acompanhava, e assim, o inglês para mim sempre foi aquele, assim, eu peguei um trauma, eu não queria aprender, eu não queria fazer inglês. E depois disso, gente, isso eu tinha 11 anos de idade, olha só. Eu vim para a Uhum. Austrália com 33, eu não sabia falar inglês. Eu só escutava MPB a minha vida inteira. Eu só escutei MPB porque eu falava que eu não queria escutar música em inglês, porque era um absurdo. Eu tinha que valorizar a música e a cultura do meu país, que era tão rica. Então, assim, eu estava sempre me boicotando e sempre Pra querendo fugir. comprovar para mim mesma, né, Uhum. que eu não precisava de inglês para crescer na minha vida profissional no Brasil, para conquistar minha carreira, tudo que eu almejava e tudo mais. E aí foi que eu entrei numa empresa, uma multinacional, e nos últimos anos da minha carreira, eu comecei a bater a cabeça no teto. Eu já não crescia mais dentro da empresa, porque a gente fazia, eu sou arquiteta, e a gente fazia projetos, nessa época eu estava trabalhando mais na área de gerenciamento de projetos, de incorporação, então a gente desenvolvia novos projetos para a empresa e tinha muito assim, investimento internacional, às vezes eu contratava arquitetos internacionais para desenvolver os projetos, e eu não conseguia participar dessas reuniões, eu não conseguia gerenciar esses projetos, porque eu não sabia falar inglês. E foi aí que começou a eu ver que realmente o inglês estava pegando no meu pé, que eu precisava aprender a falar inglês para eu poder crescer mais onde eu estava na minha carreira. Uhum. E aí você ficou com medo de começar a estudar inglês ou ir atrás do inglês, porque você ficou meio que traumatizada com o inglês lá atrás, né? Na época da escola. Fiquei super traumatizada, mas ali naquele momento, assim, eu vi, assim, eu já estava nessa empresa, eu entrei com 27 anos e fiquei até os 33. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, eu não tenho saída, né? Agora eu tenho que estudar inglês, senão não vou crescer mais na minha vida, na minha carreira profissional. E até a empresa começou a pagar uma parte do curso de inglês para os funcionários, então era em company mesmo, vinha um professor de inglês dentro da empresa, uma hora antes a gente fazia aula de inglês, separavam as equipes e você via o seu nível de inglês e tudo mais. Mas, enfim, o que aconteceu logo em seguida é que veio a crise, né? Todo mundo sabe, e a construção civil, ela é sempre uma das primeiras áreas que param no país quando o Brasil entra em crise, porque não tem mais investimento em construção, obras públicas e tudo mais, e começa a parar toda a cadeia. Quando parar a construção civil, aí começa a parar as fábricas, e aí param, Uma demitem os profissionais, aí cadeia, não é né? dinheiro no mercado e a cadeia inteira vai caindo. E foi aí que veio essa crise forte, pesada, aí já acho que desde 2012, mais ou menos, porque eu lembro que quando eu fui demitida da empresa, em 2000, eu fui demitida no final de 2015, a minha área fechou.
mas eu já tinha amigos arquitetos e engenheiros que estavam sendo demitidos há mais de 1 ano, 2 anos, mais ou menos. E eu fui acompanhando a história deles, a situação deles, o que estava acontecendo, e eu vi que a maioria dos meus amigos que estavam sendo demitidos estavam desempregados por muito tempo, ou por 1 ano, ou às vezes até por 2 anos. E foi que, assim, eu comecei a ver, falei, se eu for demitida agora, eu preciso fazer um plano B, eu preciso saber o que eu vou fazer, porque é capaz de eu ficar aqui desempregada por 1 ano, 2 anos, eu morava sozinha, eu pagava aluguel, então, assim, como que eu vou fazer, né? E ainda por cima, uns 3 meses, 4 meses antes de eu ser demitida, eu estava num relacionamento, já fazia 3 anos, e eu queria casar, mas ele não queria casar, porque ele já era divorciado. Então ele só queria biscoitar, né? Era só isso que ele queria, ficava me enrolando. E eu queria casar, eu queria ter uma família, tudo mais. Até que a gente começou a brigar muito por causa dessa divergência de objetivos, de valores e tudo mais. E aí chegou num ponto que eu, por mais que eu quisesse muito casar, eu decidi terminar, porque eu falei, não, chega, não vou ficar mais nessa enrolação, né? Já estava naquela situação há 3 anos. E aí foi quando a gente terminou esse relacionamento. E depois de 4, 5 meses, mais ou menos, até menos, 3 meses, eu fui demitida no emprego dos meus sonhos no Brasil, que é onde eu achava, que eu tinha uma vida estável, trabalhava na maior consultora do país, num cargo muito bom, salário excelente, tinha uma vida muito tranquila, confortável e estável, era o que eu acreditava ser estável na carreira de qualquer profissional. Achei que eu estava já praticamente no topo da minha carreira ali. E foi quando a vida simplesmente, né, puxou o tapete e eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi o relacionamento, eu perdi o emprego. Se eu continuasse no Brasil, ali em São Paulo, onde eu estava, pagando meu aluguel, o aluguel era caríssimo. Eu ia gastar todo o dinheiro que eu tinha juntado nos últimos 5 anos trabalhando nessa empresa, que eu estava juntando para comprar o meu apartamento. Eu ia gastar ali, com certeza, tudo, 2 anos desempregada. E foi aí que eu pensei, falei assim, bom, eu nunca tive a oportunidade antes de fazer um intercâmbio. Meu pai, ele tinha pago, né, pra gente as escolas particulares quando a gente era bem novo, né, até praticamente aos 11, 12 anos, mas depois meu pai faleceu e também mudou a situação financeira toda da minha família. Enfim, mas isso é uma outra história. E eu nunca tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu nunca tive a oportunidade de fazer eu mesma pagar um curso de inglês para mim depois, porque imagina, minha mãe viúva com 4 filhos. Minha mãe, na época, não trabalhava, ela não tinha um emprego. Eu e meu irmão, que éramos os filhos mais velhos, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, eu nunca tive essa oportunidade de poder, de repente, como eu fiz faculdade de arquitetura no Mackenzie, mas eu ganhei bolsa integral, né? Então, eu lembro na época que eu fazia faculdade, muitas das minhas amigas, elas paravam a faculdade 6 meses, iam fazer intercâmbio, depois voltavam, ou muitos fizeram antes de entrar na faculdade também. Eu não tive a oportunidade de fazer. Então, quando aconteceu tudo isso, que eu fui demitida e terminou o relacionamento e tudo mais, eu falei assim, quer saber? Eu não tive essa oportunidade no passado e quem sabe agora eu vou viver essa experiência que eu não... E pode ser que eu aprenda a falar inglês e aí eu volte para o Brasil e consiga um emprego melhor. E era esse o meu objetivo. Quando eu vim para a Austrália, eu vim para ficar 1 ano aqui, aprender a falar inglês e voltar para o Brasil, ter essa experiência de vida, de morar em outro país, que eu queria muito experimentar isso. E depois o meu objetivo não era ficar na Austrália, era voltar para o Brasil e arrumar um novo emprego. Eu esperava, né, que depois de 1 ano, mais ou menos, a crise talvez não estivesse tão ruim e eu poderia voltar para o Brasil e arrumar um emprego bom, melhor, ou até melhor, porque sabia e estava falando inglês, né? Falei assim, bom, falando inglês, de repente eu posso até melhorar a minha carreira aqui. Sim. Então era esse o meu objetivo. E algum motivo especial por escolher a Austrália? Porque você tinha outras opções. E você estava vindo para estudar inglês e voltar para o Brasil. Então, por que a Austrália? Quais eram as opções naquele momento? Sim, o que aconteceu, né? Eu sabia que ia ter o corte na empresa, porque a gente escutava os bochichos e estava tendo muitos cortes. Então a gente sabia mais ou menos que o próximo corte ia ser em 1 mês.
E aí, o que eu fiz? Nesse último mês, que eu não sabia se eu ia ser demitida ou não, se eu ia entrar nesse corte, a minha área fechar. No final, a área fechou e foi todo mundo demitido. Mas então, a gente não sabia se a gente ia continuar na empresa ou não. O que eu fiz? Eu comecei a traçar meu plano B. E aí, durante esse mês, eu comecei a entrar em contato com várias agências de intercâmbio e comecei a conversar a respeito de vários países. Então, eu comecei, fiz aquela planilha, né, que gerente de projeto faz, pega o Excel, coloca o país, coloca o custo de vida em cada uma delas, coloca prós e contras de cada um, o que um pode me dar de prós e pode me dar de contra também. E eu comecei a realmente analisar, eu fiz um quadro de comparação, assim, entre todos os países, e eu acabei decidindo pela Austrália por vários motivos. Primeiro, porque eu pensava assim, bom, vou vir aprender a falar inglês, mas se eu tiver a oportunidade de ter uma experiência profissional na minha área e voltar para o Brasil com uma experiência profissional internacional, isso com certeza vai agregar ainda muito mais no meu currículo para quando eu voltar para o Brasil procurar emprego na minha área. Então, os pontos que me fizeram decidir pela Austrália era, primeiramente, a oportunidade de trabalhar legalmente num visto de estudante. Porque eu sei que tem muito brasileiro que vai para muitos outros países, mas em algum momento acaba ficando ilegal no país, até conseguir alguma coisa, enfim. E assim, eu não queria de jeito nenhum ficar ilegal num país. Eu queria fazer as coisas todas legalmente e eu queria ter a oportunidade de trabalhar legalmente no país na minha profissão. Então, isso, para mim, foi um dos itens que mais pegou. Na época, eu conseguiria isso tanto na Austrália quanto no Canadá. Só que aí vem o segundo motivo pelo qual eu escolhi a Austrália, que é por causa do clima. O clima é muito parecido com o Brasil. Então, praia, enfim, acho que até estilo de vida e tudo mais. Então, aí eu acabei escolhendo de novo a Austrália por causa disso. Eu acho que esses dois foram os pontos assim cruciais para mim, o clima e a oportunidade de trabalhar na minha área legalmente. Claro, muito bom. Ô, Camila, falando assim sobre a tua chegada na Austrália, a expectativa correspondeu à realidade quando você chegou aqui? Ou você não tinha criado muita expectativa na tua cabeça? Como foi a chegada? Porque eu fico imaginando, né? Você queria trabalhar na sua área. Só, gente, para esclarecer, eu não conheço muito da história da Camila. Então, eu estou descobrindo junto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas para Camila, vocês podem escrever ali no ponto de interrogação do lado dos comentários, tá? Quando você chegou, né? Você estava com a expectativa de eu quero trabalhar na minha área, eu quero aprender inglês. Então, como foi a expectativa com a realidade quando você chegou em Sydney? Tá, eu vou explicar também por que eu escolhi Sydney. Eu escolhi Sydney porque é a maior cidade da Austrália e eu pensava naquela época que era onde eu ia conseguir mais oportunidade de emprego, principalmente na minha área profissional. Tá? Então eu acabei estudando um pouco de cada uma das cidades e eu me apaixonei por Sydney também. Hoje, assim, eu sou apaixonada por essa cidade, gente. Então, assim, E assim, você vai conversar com gente que mora em Gold, vai falar que é apaixonado por Gold. Mora em Perth, vai falar que é apaixonado por Perth. Eu sou apaixonada por Sydney. Mas eu venho de São Paulo também. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito ativa. E eu gosto de tá sempre fazendo coisa diferente, coisa nova. Então, eu gostava de morar em São Paulo. Hoje até eu penso, meu Deus, como eu gostava de morar em São Paulo, porque assim, não é cuspir no prato que comeu, mas assim, nossa, São Paulo, assim, eu fui visitar São Paulo com meu marido agora, e ele falou assim, meu Deus, São Paulo é muito grande, é muito caótico, não sei o quê. Mas eu sempre amei São Paulo, então assim, eu queria uma grande, logo, porque Sydney é inúmeras vezes menor do que São Paulo, mas eu queria uma cidade que me proporcionasse experiências diferentes a todo momento, oportunidade de conhecer coisas diferentes, visitar museus, restaurantes, e ao mesmo tempo o legal de Sydney é que tem a praia. Então acho que talvez pode ser mais ou menos assim para quem pensando assim em quem está no Brasil, algo mais similar não São Paulo, mas ao Rio de Janeiro, talvez assim, porque tem praias e tem também a cidade grande, né? Concordo. E eu acabei vindo para Sydney por causa disso. E em relação à expectativa, né, que você perguntou. Uhum. Gente, eu nunca tinha feito intercâmbio.
eu já, quando eu tinha 27 anos, eu terminei a faculdade com 23 para 24. E aí eu comecei a trabalhar, juntar dinheiro para comprar meu carro. E aí quando eu tinha, acho que uns 26 para os 27, eu trabalhava em obra na época. E eu tava bem cansada, estressada de trabalhar onde eu estava. E eu queria mudar um pouco o rumo da minha carreira. E eu peguei o meu dinheiro que eu estava juntando para comprar o meu carro. Fazia, tipo, sei lá, muitos anos, porque eu tinha vindo de um estagiário, gente, estagiário de faculdade, tipo, eu não ganhava nada, só pagava a condução, né? Não dava para pagar praticamente mais nada, material de arquitetura super caro. Então, todo o meu dinheiro que eu ganhava no estágio, mesmo sem pagar a faculdade, que eu tinha bolsa integral, ainda era só para condução e material. Então, depois que eu me formei, que eu consegui começar a juntar um dinheirinho para comprar o meu carro, e acho que eu juntei, sei lá, uns 2 anos aí, eu queria comprar meu carro à vista, e aí eu peguei esse dinheiro e estava cansada do emprego que eu estava, e foi a primeira vez que eu fiz assim, uma grande loucura na minha vida, que foi pegar o dinheiro do que eu ia comprar o carro e fazer uma viagem internacional. Então, eu fiz uma viagem, fiz um mochilão sozinha pela Europa por 4 meses. E assim, né? Não sabia falar inglês, não sabia falar, então assim, perdi voo, não conseguia me comunicar direito com as pessoas, mas foi aí que eu peguei esse amor por viajar e por conhecer outras culturas e tudo mais. Tanto que eu guardei no meu coração essa vontade de fazer um intercâmbio. Quando eu voltei depois desse mochilão para o Brasil, eu fui contratada no emprego dos sonhos e fiquei trabalhando lá por quase 5, 6 anos nessa empresa. E quando eu fui demitida, eu pensei, bom, então agora eu vou resgatar aquela vontade que eu tinha de fazer o intercâmbio que nasceu no meu coração depois de eu fazer o mochilão, né? Então, assim, eu tinha esse mochilão, essa viagem, esse mochilão que eu tinha feito, mas, assim, viver mesmo num lugar, eu não tinha nenhuma expectativa. Quando eu cheguei aqui, gente, eu achei que eu ia aprender inglês, assim, do zero. Eu achei que eu ia aprender inglês em 6 meses, eu ia estar falando fluente. E eu já vim até, assim, na minha mala, gente, eu trouxe as roupas do trabalho. Era isso que eu tinha, tipo, a camisa do trabalho, calça do trabalho. E eu falei assim, não, 6 meses tô falando inglês fluente e vou começar a procurar um emprego na minha área. E aí, os outros 6 meses eu vou ter de experiência profissional na minha área. E depois eu volto para o Brasil com inglês fluente e experiência de 6 meses na minha área. Eram essas as minhas expectativas. Sim. E hoje eu vejo, meu Deus, eu era louca. Como uma boa planejadora, né? Você já tinha lá na tabelinha toda a sua trajetória, tudo que você ia fazer, né? Até o final do intercâmbio, né? Até o final dos 12 meses. Tudo, já tava tudo certo na minha cabeça. Só que cheguei aqui, né? Tipo, foi assim, né? Virei de ponta cabeça, porque não tinha orientação nenhuma, não conhecia ninguém, não sabia para quem perguntar nada. Quando eu cheguei aqui com um nível de inglês básico, eu não conseguia entender absolutamente nada que as pessoas falavam. E aí eu comecei a ver que cada um tem o seu tempo, sabe? E a gente não tem que ficar se pressionando tanto, porque você chegando aqui com uma expectativa muito alta de que você vai chegar, vai conseguir isso. Às vezes você se coloca numa situação, assim, extremamente estressante, porque você não sabe o que você vai encontrar, né? Vir para outro país, assim, é muita mudança, é muita coisa. Então, primeiro, se informar mais. Eu acho que talvez eu poderia ter me informado melhor, mas naquela época era muito difícil de encontrar informação. Então, acho que talvez, assim, questão de se informar melhor e entender também que cada um tem o seu tempo. Você vai ter o seu tempo de aprender a falar inglês. Hoje, gente, eu vejo que eu não tenho facilidade com línguas. Eu não sei se é porque veio daquele trauma do passado e tudo mais, mas assim, eu não tenho facilidade. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu comecei a entender o que as pessoas falavam. Assim, olha, juro, eu acho que já fazia uns 4 meses que eu tava aqui, que eu comecei a entender o que as pessoas estavam falando. Antes disso, só dava um choque, me dava vontade de chorar, porque eu ficava desesperada, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia entender absolutamente nada. E aí você pensa, meu Deus, você não fala, você não entende o que a pessoa fala, o que você vai ser capaz de fazer, né? Eu ficava assim, meu Deus, não vou ser capaz de fazer nada, porque eu não consigo falar, não consigo entender. Eu lembro que uma vez eu cheguei no mercado para comprar. Gente, engraçado, né? O mercado que é o Audi, né? E assim, para passar ali, né, para pagar, é aquela correria, gente. Tipo, nunca vi um negócio daquele. Você tem que passar, todo mundo passa as coisas assim, ó, correndo assim, para pagar. E aí eu lembro que
E eu não entendi o motivo dessa correria toda para pagar, enfim. E aí eu lembro que o cara do caixa virou para mim e disse assim, ó, cash out, cash out. Tipo, começou a perguntar para mim, cash out. E eu não sabia o que que era isso. E o cara parou a fila. Então imagina a cara da todo mundo correndo para pagar ali o negócio, tipo, parou, todo mundo da fila me olhando feio. O cara me olhando feio, o cara começou a ser bem agressivo comigo, tipo, e aí, cash out ou não? Yes or not? Yes or not? Eu não sabia o que dizer, não sabia o que significava. E eu lembro que eu comecei a me deu vontade de chorar. Eu não sabia, eu paralisei naquela situação, eu não sabia o que fazer. O mercado inteiro olhando pra minha cara, o cara perguntando, eu não sabia responder, eu não sabia se era. Enfim, tipo, eu peguei minhas coisas, comecei a colocar na mala, assim, e eu saí, tipo, do show, uma coisa ridícula dessa, gente. Eu saí do restaurante, assim, tipo, quase chorando, porque eu me senti uma incapaz de fazer uma compra no mercado. Ô, Então, Camila, você não se sentiu frustrada porque você tinha criado uma expectativa e você demorou pelo menos 4 meses para começar a entender inglês? Nesses 4 meses, como que você se sentiu? Você se sentiu assim, fiz a escolha errada, não deveria ter vindo, nunca vou aprender inglês, nunca vou trabalhar na minha área, o que eu tô fazendo aqui? Como que foi esse momento inicial? foi assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir falar inglês desse jeito. É isso que eu sentia. Eu falei assim, meu Deus, tipo. E uma frase que todo mundo fala, né? Que passa na cabeça das pessoas é: o que eu tô fazendo aqui? Era isso que só isso que vinha na minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar em restaurante, gente. Eu só limpava a mesa mesmo, eu levava comida na mesa. Aí eu lembro assim, eu falei assim, gente, mas assim, como que eu vou arrumar emprego, né? Porque eu não consigo nem entender o que a pessoa fala. Eu tô pedindo emprego, a pessoa responde, eu não sei o que ela respondeu, não conseguia entender. E aí eu lembro que uma amiga me ensinou a falar assim, como que é? Eu nem lembro. Eu lembro que eu chegava num lugar e falava assim, olha, eu não sei falar, mas eu sei sorrir e limpar a mesa. Era isso que eu falava só, tipo, I don't know, I don't know how to speak English, but yeah, I can clean the table and smiling. Tipo, foi isso que eu falei. E assim, o cara falou assim, tá bom, então tá contratado. Eu só ficava limpando a mesa e sorrindo, era só isso que eu fazia, eu não sabia fazer mais nada, não tinha capacidade de fazer mais nada, não conseguia entender o que as pessoas falavam. E eu fiquei naquele restaurante, gente, trabalhando. E, assim, eu acho que trabalhar nesse restaurante me ajudou muito, porque era um restaurante alemão e tinha muito inglês, também trabalhava lá. Tinha pouco brasileiro, tinha um ou outro brasileiro, um restaurante bem grande. E eu estava o tempo inteiro falando com o pessoal em inglês. Na verdade, eles estavam falando inglês comigo, eu não conseguia falar nada. E aos poucos eu fui entendendo. Eu fui entendendo o que eles estavam falando. Então, às vezes o cliente chegava para mim e pedia água. E eu nem água eu entendi o que o cara tava falando. Eu falei assim, meu Deus, o que o cara tá falando? Uhum. E aí eu chamava o garçom, tipo, só chamava e dizia assim, ó. Aí o cara, ele ia lá, aí o cliente pedia pra ele, aí ele ia lá, pegava água e, tá, foi a água que ele pediu. Ah, foi o guardanapo que ele pediu. Ah, foram os talheres que ele tá pedindo. Ah, tá. E aí, com o tempo, você escutando o pessoal falando inglês o tempo inteiro no seu ouvido, e aí você começa a entender, né? A mágica começa a acontecer. E eu lembro que, como se fosse hoje, gente, tipo, eu ficava escutando o pessoal falar, e aí eu lembro que o cliente, gente, eu fazia tudo errado, né? Pense sim, não é porque você é advogado, porque você é engenheiro, porque você é arquiteto, porque que você vai ser um bom garçom, que você vai ser um bom pedreiro. Porque não é a sua profissão, né? Você tem que. A gente tem que trabalhar com amor para a gente se dar bem no que a gente faz, né? Então, por mais que eu tava lá tentando dar o meu melhor, eu era a pior garçonete da Austrália, com certeza. Derrubava vinho na camisa branca do cliente. Eu fazia tudo errado que você pode imaginar, eu fiz. Derrubei, assim, derrubava tudo, quebrava taça de vinho, quebrava taça de champanhe. Mas eu aprendi, acho que ver o ponto positivo de tudo isso, sabe? E eu acho que foi isso que me segurou até nos momentos mais difíceis da minha trajetória aqui na Austrália, foi tentar ver o ponto positivo de cada uma das fases que eu estava. Sempre que eu pensava o que eu estou fazendo aqui, eu troquei essa frase na minha cabeça por isso é uma fase. Sabe? É isso que eu estou passando, é uma fase da minha curva de desenvolvimento. Então, quando eu aprender a falar inglês, eu vou conseguir fazer outras coisas. Hoje eu estou passando por isso porque é uma fase de desenvolvimento
e que vai me levar, é um degrau que eu tô subindo que vai me levar onde eu quero conquistar. Então, todas as vezes que às vezes eu ficava um pouco frustrada, nessa trajetória, eu sempre, em vez de perguntar o que que eu tô fazendo aqui, eu só pensava, Camila, logo, logo você vai estar falando inglês e você vai conseguir se desenvolver melhor. Então, é você cuidar de você mesmo, porque aqui não vai ter, talvez, outras pessoas para cuidarem de você, ou às vezes aquele seu amigo querido que você conversa, que vai te mostrar o lado positivo das coisas. Muitas vezes aqui você tem que ver você mesmo o lado positivo das coisas para você não entrar nesse caminho de frustração e de decepção com você mesmo e tudo mais. Gente, tem gente que chega aqui em 3 meses está falando inglês. Tem gente que chega aqui em 6 meses é fluente. Tem gente que chega aqui e depois de 1 ano está falando bem inglês. Então, assim, cada um tem o seu tempo. Não se pressione. Esse é o mais importante. É o seu tempo. Não importa. Você pode ser mais fácil de aprender outras coisas, entendeu? Enquanto tem pessoas que aprendem mais fácil a língua, mais rápido a língua, você pode aprender outras coisas melhor. Eu sei hoje em dia, por exemplo, depois de me conhecer melhor, que eu não tenho facilidade em aprender línguas. Por exemplo, imagens gráficas, fotos, não sei se é porque eu fui treinando isso na minha vida profissional, mas imagens, fotos, questões gráficas, eu consigo assimilar muito mais rápido do que palavras, sabe? Então, assim, cada um tem dentro de si mesmo o que você é melhor, o que você não é tão bom e você pode desenvolver, e você vai fazer isso no seu tempo, né? Então, é não se comparar com as pessoas ao redor de vocês e entender que você tem o seu processo de desenvolvimento. Isso me ajudou muito. Ô Camila, quanto tempo você ficou nesse restaurante? Fiquei nesse restaurante quase 1 ano. Olha! Fiquei muito tempo nesse restaurante, trabalhando no mesmo restaurante. Comecei limpando mesas, só levava o prato. E aí, sem falar inglês, o cara falava mesa, tipo, 80. E aí, em inglês era 8, 18, 8. Tipo, não entendia nada que o cara falava. Eu levava primeiro na 8, depois na 18, para depois levar na 80. O cara falava, não, não é aqui, não é aqui. Aí eu, então eu levava na 8. Não entendia nem os números. O prato, ele falava, esse daqui, ó, esse prato é o... falava o nome do prato e esse daqui é o outro prato. Quando chegar na mesa, você fala o nome do prato para o cliente saber que você está entregando a comida certa. Chegava na mesa, o cliente, o que é isso? Eu não sei, você que pediu, toma. Tipo, eu entregava lá na mesa e não conseguia nem lembrar o nome do prato. E aí, mas assim, fui melhorando. Sim. Fui melhorando, leva na esportiva. Pensa que isso agora eu tô colocando o chapeuzinho da Camila Garçonete. Então, agora eu sou a Camila Garçonete. Tipo, é a minha fase, aquele momento, sabe? Eu não sou aquela Camila, mas é aquela Camila que eu tô vivendo agora, esse personagem. E aí isso me ajudou também a passar por tudo isso. Depois de um tempo, depois de 6 meses mais ou menos, o gerente do restaurante viu que eu era muito esforçada, que eu era muito pau para toda a obra. Na hora que ele precisava de mim, eu tava lá. Se outra pessoa faltasse, ele me ligava. Camila, você pode vir? Posso. Tava lá. Então ele falou assim, olha, Camila, eu gosto muito de você. Eu vejo que você é uma pessoa muito esforçada, que você quer realmente aprender a falar inglês, que você quer crescer, que você tá buscando algo aqui na Austrália. Ó, vou fazer o seguinte, vou colocar você agora como hostess no restaurante. Você fica na porta e você vai receber as pessoas. E aí, gente, nossa, principalmente para as mulheres, eu acho que normalmente a mulher que fica na porta de restaurante, eu acho que isso é uma ótima profissão para você que está chegando aqui, quer melhorar seu inglês, porque você fica ali na porta e você tem que falar, não tem opção. Eu lembro que nesse momento eu falei assim para o meu gerente, meu Deus, mas alguém vai chegar aqui, eu não vou conseguir conversar, o que eu faço? E ele falou, você só tem que perguntar, mesa dentro, mesa fora, e leva a pessoa para mesa, ou dentro ou fora, é isso. Perguntar, você já veio aqui antes? Mesa dentro, mesa fora. E aí você leva a pessoa na mesa, Camila, não tem erro, vai dar tudo certo. Eu fui super nervosa, e às vezes eu falava, hello, have you been here before? Would you like table inside or outside? E eles começavam, blá, 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 blá. Acho que ele falava assim, eu prefiro dentro, mas acho que a música tá alta, talvez fora, não sei o quê. Eu lembro que eu ficava escutando assim, há 5 minutos que o cara falava, e depois eu falava assim, ok, inside or outside? Tipo, eu não entendia nada do que o cara falava. Eu só entendia inside and outside. Se ele falasse inside, eu levava pra dentro. Se ele falasse outside, eu levava pra fora. Legal. E se eu não entendesse, mesmo assim, eu pegava ele e levava pra qualquer mesa. E foi assim que
eu comecei a trabalhar na porta do restaurante. E no final foi ótimo para mim, porque destravou a minha língua, perdi o medo de falar inglês com outras pessoas. E isso, com certeza, me treinou para as entrevistas na minha área profissional. Então, eu acho que uma dica muito importante, assim, se você vem para a Austrália, trabalhe em um lugar que você tenha que falar inglês, que você saia da sua zona de conforto, porque é muito difícil você falar inglês se você não precisar. Você tem que se colocar numa posição que você é obrigado a falar inglês. E eu lembro que no começo... Vai com medo mesmo, né, Camila? Vai com medo. Tem que ir com medo. Vai ficar nervosa, mas tem que ir. Você tem que aproveitar essa oportunidade, falar e ouvir. Porque se você não se colocar numa situação dessa, você nunca vai aprender. A sala de aula é importante, é a base, mas é no dia a dia, é no trabalho, né? É diante ali das situações que você tem que se comunicar que realmente você vai aprender. Concordo. Inclusive o pessoal fala, mas eu vou pagar um curso de inglês e estudar o dia inteiro e não vou trabalhar, só vou estudar. Eu já acho assim, não sei, né? Cada pessoa tem a sua forma de aprender, a melhor forma, não existe forma certa, forma errada. Mas na minha opinião, juntar estudo com trabalho é a melhor forma de você aprender. Porque o estudo você vai aprender gramática, você vai aprender a forma certa de você falar. Mas trabalhando, você vai destravar a língua, a vergonha. Você vai errar, você vai escutar outras pessoas falando, você vai entender as expressões mais usadas. Então, na minha opinião, Camila, tá? Eu acho que você tem que trabalhar. Trabalhar é o que vai destravar a sua língua e eu acho que talvez pode te ajudar a desenvolver muito mais rápido aí a fluência, né? Principalmente. Camila, eu vou ler algumas perguntas que a gente tem aqui no chat. Tá, gente, as próximas perguntas vocês enviam ali do lado do campo de comentário. Tem um ponto de interrogação que fica mais fácil para eu ler as perguntas, tá? A Beatriz perguntou se eles são pacientes com pessoas que estão chegando e ainda estão aprendendo inglês. Ótima pergunta. Olha, eu vou te falar sobre a minha experiência de vida, tá bom? As pessoas foram extremamente pacientes comigo. Não só no restaurante, como assim, depois de um tempo, eu estava lá no restaurante e eu começava a ver as pessoas fazendo pedido e eu não entendia o que as pessoas pediam e eu queria entender. E aí, o que eu fazia? Eu chamava os garçons, eles eram alemães, ingleses, enfim, australianos também. E eles tinham muita paciência comigo. Eu chamava eles e falava assim, olha, aquele cliente está pedindo uma coisa, eu não consigo entender o que ele quer. Ele ia lá, escutava, e aí depois eu ia para ele e falava assim, o que ele falou? Aí eles me ensinavam, ele falou assim, olha, Camila, ele falou isso, isso e isso, é isso daqui que tá no cardápio, tá vendo? Isso, isso e isso. E aí ele pediu sem isso, o que é isso? É isso daqui. E eles iam me ensinando, então foi aí que eu fui pegando, aí eu fui entendendo, ou fui treinando o meu ouvido. E eu lembro, vou citar um exemplo que é muito importante, que uma vez um garçom chegou para mim e falou assim, Camila, você pode, no começo, né, que eu só limpava a mesa, ele falou assim, Camila, limpa aquela mesa lá, tal, porque o cliente vai sentar lá. E aí eu falei assim, tá bom, eu parei tudo que eu tava fazendo e ia lá limpar. Aí ele pegou e falou assim, don't worry, take your time. Não se preocupe no seu tempo, você pode terminar de fazer o que você tá fazendo, depois você vai lá e limpa aquela mesa. E aí eu escutei isso, take your time. Foi a primeira vez que eu escutei essa expressão, eu nunca tinha escutado antes. E aí depois, outro dia, em outro lugar, eu não lembro o que foi, ou até mesmo dentro do restaurante, eu escutei de novo alguém falando, take your time. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu morava com flatmates, e inclusive uma delas, sei lá, uruguaias, ou outros países, francesa e tal. E aí eu lembro que uma delas veio e falou comigo, e eu fiz assim, take your time. Eu já tava falando, eu escutei 2 vezes a frase, e aí quando eu vi, eu estava falando a frase. Então, assim, gente, é assim que as coisas acontecem, sabe? Você começa a escutar e quando você vê, você tá falando. Então, por isso que é importante você estar todo o tempo ali escutando. E em questão de ajudar, eu tive, inclusive, muita ajuda até mesmo na minha vida profissional. No primeiro emprego que eu consegui aqui na minha área, eu fui contratada como gerente de projetos na área de construção civil. E o dono da empresa, várias vezes depois da reunião, ele chegava comigo e falou assim, você entendeu tudo que eles falaram, que o cliente falou?
E eu ficava assim, eu entendi, mas isso, eu não entendi direito essa parte, eu não entendi essa palavra. Ele falou alguma coisa, blá, 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 e essa palavra, eu não entendi essa palavra, o que significa isso? E ele sentava comigo e me explicava. Então, assim, a minha impressão, tá, é que se você demonstra que você, por exemplo, eles me ajudavam no restaurante, mas eu tava lá, o tempo inteiro eu tava lá, eu era pau para toda obra, eu dei o meu melhor, sabe? Mesmo derrubando uma taça de vinho ou outra, derrubando, não sei o que, eles viram que eu tava me esforçando. Porque eu tava aprendendo a ser a garçonete também. Então a gente tem a nossa fase de desenvolvimento dentro de todas as profissões. Eu tava aprendendo, mas eles viram que eu era muito esforçada, que sempre que eles precisavam de mim, eu tava lá, que eu nunca faltei, eu nunca deixei eles na mão. Então todo mundo gostava de mim onde eu trabalhava. E eles sempre sempre tinham muita paciência comigo para me ensinar o que eu precisava. A mesma coisa aconteceu no primeiro emprego que eu tive na minha área, na minha profissão. O cara me contratou e, tipo, me colocou numa obra que nenhum australiano quer pegar, que era uma obra 2 horas da cidade de Sydney. E eu tinha que acordar todo dia 4 horas da manhã para chegar na obra às 7 horas da manhã. E assim, eu não faltei um dia em um ano. Eu trabalhei todos os dias. No meu contrato não estava que eu precisava trabalhar sábado. Eu trabalhei todos os sábados para deixar a obra entregue no dia, do jeito que eu tinha me comprometido com eles. Então, assim, o cara fez de tudo para me ajudar na minha vida, inclusive até hoje. Ele que me indicou para o meu outro emprego, que foi um emprego que era tipo o emprego dos meus sonhos, que eu queria aqui na Austrália trabalhar num projeto, que era um projeto internacional, uma obra de arquitetura ícone aqui em Sydney. E eu queria muito entrar nesse projeto para trabalhar. Quem me deu a melhor indicação? O meu ex-chefe. Então, assim, se vocês veem se eles aqui veem que você se esforça, que você dá o seu melhor, que você é dedicada, que você realmente tem objetivo, as pessoas ao seu redor, elas vão te dar reconhecimento, elas vão reconhecer isso e elas vão te apoiar. Não tem quem não apoie. Você vê que o cara tá ali, que o cara tá dando o melhor dele, sabe? As pessoas ao redor, elas querem jogar, elas jogam no seu time, entendeu? Elas querem que elas te apoiam de todas as formas que for possível. Então, que incrível. Camila, tá falando agora da sua área, né? Como que aconteceu essa transição da Camila garçonete, que chegou aqui sem saber nada de inglês, derrubando lá tudo, aprendendo as palavras do cardápio, para a Camila, que entrou para a área de atuação, que começou a trabalhar na área, que já sabia inglês. Como que foi essa transição? Como que você conseguiu o primeiro emprego? Então, eu acho que o que você falou é muito importante, né? A gente nunca vai se sentir confiante, vai com medo mesmo. Isso é verdade, gente. É o que eu falo para todos os meus mentorados até hoje. A gente nunca vai se sentir confiante o suficiente para a gente dar o próximo passo. O próximo passo é com medo mesmo, porque a confiança a gente pega na experiência. E é na trajetória, é fazendo, aprendendo, você vai se sentindo mais confiante e aí você vai e você continua indo. Então, assim, não espera para dar o primeiro passo quando você se sentir confiante do seu inglês. Eu não me senti confiante no meu inglês quando eu fui para minha primeira entrevista. Muito pelo contrário, eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar. Olha só como aconteceu isso, né? Era muito tempo atrás, 6 anos atrás, eu não conhecia brasileiros, arquitetos e engenheiros que trabalhavam na área aqui na Austrália. Era muito difícil encontrar, eu não encontrava, tanto que eu comecei a buscar, joguei nos grupos do Facebook, falei, gente, eu sou arquiteta, busco outros arquitetos que trabalham aqui na área, com engenheiros, gente que trabalha em gerenciamento de obras, eu gostaria muito de conversar com essas pessoas. Eu não achava essas pessoas, era muito difícil, e quando eu achei, essas pessoas me disseram que elas tinham casado com um australiano, então elas tinham direito full time de trabalhar na Austrália, ou elas tinham já vindo com inglês fluente, já tinham aplicado para o Skilled Visa e já tinham direito de trabalhar, já eram cidadãos do país. Assim, eu não escutava nenhuma história igual a minha, de uma pessoa que veio sem falar inglês no visto de estudante. Então, isso me deixava um pouco frustrada e muito insegura de se eu iria ou não conseguir conquistar os meus objetivos profissionais, daquele que eu vim, né, com a camisa na mala para conseguir o emprego e tudo mais.
Eu lembro que eu tava, depois de trabalhar um ano nesse restaurante que eu contei para vocês, eu tava cansada, gente, de trabalhar de noite e de sábado e domingo. Eu cheguei no meu limite, assim, e eu falei, bom, agora eu quero trabalhar em um lugar que eu possa ter um pouco de vida social. Eu fiquei um ano sozinha, sozinha. Eu não tinha amigos, não tinha ninguém, porque eu trabalhava de noite, trabalhava de final de semana, era os horários que todo mundo se encontrava. E o meu dia de folga era segunda e terça, tava todo mundo trabalhando, então assim, eu não tinha vida social. E aí eu pensei, falei assim, bom, eu vou trabalhar num café, porque normalmente os cafés, eles abrem de manhã e eles fecham à noite. Então eu falei assim, bom, então vou sair desse restaurante, vou para um café. E eu descobri também que tem cafés na City, inclusive para quem está aqui já na Austrália e está procurando um outro emprego. Normalmente cafés em si, na City, que é no centro da cidade, ou então dentro das faculdades, dentro de ambientes comerciais. Esses cafés, eles fecham de final de semana. E era isso que eu queria um pouco, eu queria poder ter um final de semana. E aí eu fui Uhum. buscar emprego em café. E aí, gente, chega aí mais uma dica também. Eu arrumei um emprego num café que era embaixo de um prédio comercial que tinha um monte de escritórios. E eu comecei a ver que o pessoal descia para fazer reunião no café. Uhum. E foi aí que eu comecei a ver o pessoal fazendo reunião. Então, você quer ir um dia eu vi um arquiteto que ele sentou na mesa, abriu o projeto, começou a falar sobre o projeto dele com uma cliente. E eu fui lá e me apresentei. Eu fui lá e falei assim, olha, não, já tenho, né? Não sei o que pode acontecer, mas assim, eu quero tentar. O meu inglês, eu não sentia que meu inglês era bom o suficiente para eu aplicar para as vagas através dos portais, porque eu sabia que a primeira coisa que eles provavelmente iam fazer era me ligar. Eu não sentia que meu inglês era bom o suficiente para falar no telefone. Eu tinha medo de aplicar para uma vaga, alguém me ligar e eu não passar na entrevista por telefone. E eu sempre me senti mais confiante falando pessoalmente, porque eu já tinha destravado isso lá no restaurante, atendendo na porta do restaurante. E foi aí que eu cheguei nesse arquiteto. Esse arquiteto era um senhorzinho, uns 60 anos, assim. E eu comecei a conversar com ele, falei que eu era arquiteta, parei de atender todas as outras mesas. E fiquei só ali conversando com aquele arquiteto e falei para ele, contei da minha história, falei que eu vim para a Austrália, que eu queria muito uma experiência profissional, que, que era o meu sonho e tal, bababá. E eu acho que ele se comoveu um pouco com a história e ele falou assim, olha, e no final ainda pediu um emprego na cara dura, ainda falei assim, olha, eu trabalho aqui nesse café de manhã, meio período, eu posso trabalhar à tarde. Uhum. Então, você não precisa de ninguém para te ajudar. Eu faço o que for no seu escritório. Eu quero muito trabalhar na minha Só profissão. quero Eu entrar, só só quero quero entrar. entrar, eu só quero uma oportunidade. E aí ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, Camila, eu não tenho como te contratar, mas eu gostei muito de você, eu gostei da sua atitude, da sua proatividade. Tá aqui o meu cartão, me manda o seu currículo e o seu portfólio hoje à noite e eu vou ver como eu posso te ajudar. E aí, gente, eu já estava fazendo meu currículo, meu portfólio fazia tempo. Eu sempre ia melhorando, conversava com uma pessoa, conversava com outra pessoa, conversava com. Às vezes aparecia um cliente lá no restaurante que era arquiteto e engenheiro, mostrava para ele, pedia opinião. Eu fui juntando as informações, sentava com meu professor de inglês na escola e corrigia mais um pouco. E fui mudando, fui melhorando, melhorando. Até que eu fiz essa oportunidade no café, porque às vezes a gente precisa fazer as nossas oportunidades. Às vezes a vida não traz as oportunidades assim, ó, Na verdade, eu acho que a vida traz, só que a gente precisa aprender a ver. E a gente só vê quando a gente está preparado. Essa é a minha opinião, porque eu acho que ao redor da gente está cheio de oportunidades. Então depende do quanto você está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e o quanto você quer aquilo de verdade, para você ter coragem de agir, né? Então foi isso que eu vi essa situação, falei, cara, não, já tenho, pode ser uma oportunidade para mim, porque eu vou falar pessoalmente com o cara, e aí eu já estava com o currículo pronto, já estava, porque eu já vinha fazendo um tempo, já estava pensando, falei assim, bom, agora já faz um ano que eu estou trabalhando fora da minha área, e eu quero começar a me preparar para eu entrar no mercado de trabalho. Não me sentia confiante no meu inglês, mas eu já estava me preparando ali por trás. E foi quando aquele dia à noite eu enviei o meu currículo pronto para ele, enviei o meu portfólio e eu escrevi no corpo do e-mail o que aqui o pessoal chama cover letter. A cover letter, ela é uma carta de apresentação, que aqui na Austrália se usa muito para você conseguir um emprego.
tá? E aí eu escrevi uma cover letter que é o quê? Eu escrevi a minha história né, no corpo do e-mail. Eu escrevi lá falando o quanto que eu tinha de experiência naquela área, o que eu já tinha feito, expliquei um pouco da minha experiência e tudo mais, e contei a minha paixão por trabalhar na minha área, na minha profissão. Contei para ele que eu vim para a Austrália por causa de uma crise no país, que eu perdi o meu emprego, que eu vim para cá buscando experiência profissional na minha área e tudo mais. E aí, esse rapaz, esse senhor, ele pegou o meu currículo, meu portfólio, e ele me indicou para outras vagas, que foi quando eu comecei a ser chamada para as entrevistas. E aí, a primeira entrevista que eu fui, eu quase cancelei, porque eu achei que eu não ia passar. Eu falei assim, bom, eu não vou passar. Você Né, eu tenho certeza. né, na sua cabeça, não, eu não vou passar, eu não vou. A gente cria as limitações que não existem. Exato. A gente se limita, nossa mente vai se limitando, a gente vai ir escutando também pessoas ao nosso redor, que às vezes coloca a gente para baixo, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que às vezes está aqui há 5 anos, 6 anos, 7 anos, não conseguiu um emprego na área, e vai lá e fala assim, imagina, você vai conseguir, não tem como, olha, seu inglês nem tá bom ainda, né? Seu inglês, o que eu escutava de gente falando mal do meu inglês, gente para me julgar, para me criticar e tudo mais, e aí, assim, né, você fica naquela insegurança, bom, vou passar vergonha, mas aí no final eu falei assim, bom, era isso que eu queria, eu vou passar vergonha, mas eu vou, e eu vou treinar, vai ser um treinamento. Foi isso que eu pensei, essa entrevista vai ser um treinamento para a próxima. Porque eu sei que eu não vou passar nessa entrevista, mas pelo menos eu vou dar o meu melhor. E vamos ver o que vai acontecer. Se eu não passar, não tem problema. A próxima eu já vou estar melhor. Foi isso que eu pensei. Eu fui para a entrevista e olha a ignorância da pessoa. Eu não tinha nem treinado uma entrevista. Eu não tinha, porque eu me achava tão longe disso que eu tinha feito currículo, tinha feito portfólio, mas eu não tinha treinado uma entrevista. E aí eu lembro que eu pedi para uma amiga minha que falava inglês fluente ler uma mensagem, eu mandei uma mensagem de texto para ela explicando a minha experiência. Eu falei assim, praticamente o que estava na minha cover letter, mas assim, bem resumido, assim, mandei no WhatsApp, uma mensagem desse tamanho, assim, falei assim, ó, faz favor para mim, traduz isso certinho para o inglês e me manda uma mensagem de voz lendo essa mensagem e que eu vou treinar isso para falar isso na entrevista, né? E aí eu lembro que era 1 hora de trem para chegar na entrevista, e eu fui 1 hora lendo e escutando aquela mensagem, lendo, escutando. Chegou lá na entrevista, aí eu cheguei e fiz assim, ó, eu falei que nem um papagaio que eu tinha decorado. E aí o cara só pegou o meu currículo e começou a confirmar as minhas informações lá, e falou assim, você fez isso, tal, sabe fazer isso, sei, tá? E aí, no final, eu entendendo 75% do que o cara tava falando. E no final, ele virou pra mim e falou assim, então tá bom, quando você começa? E aí, eu falei assim, não é possível, né? Eu tô entendendo muito errado. Muito errado. Não é possível que esse cara tá me contratando. Eu não me contrataria. Eu falei assim, ó, sabe? Não é possível. Então, e aí o cara me contratou mesmo. Eu falei assim, gente, esse cara é louco, né? Porque olha só, eu não tô nem entendendo 100% o que esse cara tá falando. E no final, gente, o que eu entendi é o seguinte: a Austrália precisa de profissionais, principalmente profissionais especializados. O mercado está em falta. Então, assim, se você já fez uma universidade, se você tem uma especialização, se você tem experiência, isso conta muito, tá? O inglês é parte do processo, é uma língua que você vai aprender uns um pouco antes, outros um pouco depois, mas faz parte do processo que você vai aprender. E a base que você tem é sua, ninguém vai te tirar, independente do que aconteceu. Por exemplo, o diploma de arquitetura, o diploma de engenharia, a gente valida aqui na Austrália. Então, assim, é como se você, depois que você validou, é como se você tivesse feito uma faculdade aqui. E eles dão valor para isso. Principalmente quem é da sua área sempre vai dar valor para o que você a sua especialização. E foi isso que ele falou. Ele falou, se você fez isso, se você tem essa especialização, se você tem essa experiência, o inglês vai ser o seu desafio agora, correr atrás do inglês e vamos para cima. E aí foi que ele me contratou para essa obra, para esse projeto e tudo mais, que eu fiquei trabalhando na obra mesmo, nesse projeto por mais de 2 anos. E foi aí que começou a minha carreira profissional na minha área aqui na Austrália. Que incrível, Camila. Até a Fê Moura colocou aqui. A língua é importante, mas a experiência vivida é muito mais. Experiência não se ensina. O inglês, sim. E você é a prova disso, né? É verdade. É verdade.
Mas e também não tenha medo também de vir sem experiência, viu? Porque a gente, nossa, inclusive lá na nossa mentoria no Bootcamp, a gente tem muito arquiteto e engenheiro que terminou a faculdade e veio direto, começou a carreira profissional aqui, mas já tem uma especialização, então já tem uma ferramenta, né, que ele pode usar, que é o que ele já aprendeu na faculdade. Tá? Todas as áreas estão em alta. Eu estava fazendo meu cabelo semana passada e a menina falou assim, ai, e não sei se eu procuro emprego na minha área. Ela era designer de, assim, né, designer gráfico. Uhum. E eu falei, olha, eu não posso te dizer na sua área específica, mas o que eu vejo é que, assim, o mercado, todas as áreas estão precisando. Não é... Eu tento marcar um médico para minha filha, gente. Não tem médico, né, no país. Não tem médico. Os médicos, você vai ver, o médico não aceita novo cliente ou novo paciente. Só aceita os que ele já tem, porque ele não tem mais condições de pegar mais paciente. Então, assim, em todo lugar que você vai, eu vejo isso, sabe? A demanda altíssima. A Em todas. falta de profissionais especializados em todas as áreas. Então, não se sinta, primeiro, não se sinta confiante para dar o primeiro passo. Vai e dê o primeiro passo assim mesmo, porque aí você vai pegando. Ah, mas eu não sei o vocabulário técnico da minha área. Isso você vai pegando trabalhando também, porque dentro de cada área há sub-áreas específicas, né? Então, de repente, você quer estudar o vocabulário todo da engenharia e você vai lá e vai trabalhar na área de estrutura, você vai lá e vai trabalhar na área de acompanhamento de obra no site, né? Então, assim, cada sua área específica, a sub-área, tem um vocabulário técnico que você vai usar mais. Então, aquele é o que você precisa aprender antes. E é esse daí o que você vai aprender muitas vezes na prática, como que eu aprendi também. E, e vai para cima, aplica para as vagas, vai nas entrevistas, porque o não é aquilo, a gente já tem, né? Que nem eu podia ter desistido de ir na minha primeira entrevista, tinha quase certeza que eu não ia passar, e no final fui Pois contratada. é. E Camila, até para a gente se aproximando aqui do final da nossa live, gostaria de fazer uma pergunta para você que eu acho que algumas pessoas estão pensando mesmo. A Camila veio para ficar um ano na Austrália. E aí, o que fez a Camila permanecer, ficar e decidir que ia viver permanentemente na Austrália? Então, esse é um ponto que também é muito pessoal, né? Cada pessoa tem a sua opinião. É, eu acho que. Lembra que eu falei para vocês que eu queria casar e que eu queria ter uma família? Por isso que eu terminei o meu relacionamento lá no Brasil. O valor da família para mim sempre foi um valor muito importante. Eu sempre coloquei minha carreira assim na frente porque eu queria me preparar para ter a minha família, sabe? Eu queria, a hora que eu tivesse meu filho, eu queria planejar isso, sabe? E eu queria que fosse da melhor forma possível. Então, assim, eu comecei. Primeiro, eu vi que aqui a Austrália era um lugar que eu poderia sentir que meus filhos iam ter segurança, vivendo em segurança. Qualidade de vida para eu poder aproveitar a vida com os meus filhos. Porque em São Paulo eu vi a maioria dos meus amigos, infelizmente, eles veem os filhos assim 1 hora por dia. É chegar, pegar, colocar na cama, dar um beijo de boa noite, dar um banho e colocar, sabe? Então, assim, eu vi a possibilidade aqui na Austrália de eu poder ficar mais com a minha família, de eu não ter medo dos meus filhos andarem na rua ou voltarem da escola. Eu, de São Paulo, eu tenho a minha irmã mais nova, depois que eu terminei a faculdade, até minto, né? Até eu terminar a faculdade, a minha irmã mais nova já tinha começado a fazer a faculdade também. A gente morava ainda com a minha mãe, até o final de eu terminar a faculdade, eu morava com a minha mãe. E assim, eu não dormia enquanto a minha irmã mais nova não chegava em casa, né? A gente não sabia o que podia acontecer. Então, se a minha irmã não chegasse até tal horário, eu já estava ligando para ela. Que ela tinha que pegar vindo do centro de São Paulo, pegar um ônibus e depois eram de 15 a 20 minutos andando meia-noite até chegar em casa, 11 horas da noite, que ela estudava à noite na faculdade, né? Então, assim, a nossa preocupação, a gente não tinha carro, né? Como contei para vocês, meu primeiro carro eu fui comprar, já tinha 27 anos, então, assim, a gente tinha que esperar a minha irmã chegar do metrô até em casa ou do ponto do ônibus até em casa, e a gente sempre ficava preocupada em relação a isso. E era isso que era minha irmã, né? E eu fiquei pensando, imagina a mãe, ela é sempre mais preocupada ainda. Uhum. Então eu queria poder estar num lugar que eu me sentisse mais tranquila em relação a isso, a educação, a criação dos meus filhos, poder participar mais da criação deles. E
eu acho que esses dois pontos para mim foram os mais importantes para eu decidir ficar. Depois que eu já estava trabalhando na minha área, eu vi que eu conseguia trabalhar na minha área aqui, que era possível trabalhar no que eu amava, seguir minha carreira. E aí, então, os pontos que me fizeram ficar foram esses. Que são pontos que pesam bastante. Sim. Para mim, eles pesaram muito. Foi por isso que eu fiquei. Uhum. E hoje, 6 anos na Austrália. Qual o conselho que você dá para quem está planejando vir para a Austrália? Agora, já se aproximando do final da nossa live, tá, gente? Porque a gente já está uma hora aqui conversando. 7 anos já, Pri, 7 anos que eu tô aqui, mas já fez, inclusive, 7 anos e já alguns meses. Uhum. O que eu acho que é muito importante é você se espelhar em pessoas que buscar informações com profissionais, com pessoas que você se identifica. Primeiro, quando você, por exemplo, veja a história da Pri, ela é extremamente transparente, né? Ela mostra aqui no Instagram dela a história dela inteira completa, o que ela fez para conquistar o visto dela, a trajetória dela de vida, tudo que ela conquistou. Então, assim, sempre que você for buscar informação de alguém, ou alguém te der uma opinião, uma coisa, veja de onde essa pessoa veio, veja o que essa pessoa realmente conquistou. Tá? Porque aqui é engraçado, né? Parece que a pessoa veio para a Austrália que ela não tem mais passado, que sumiu a história dela e uma pessoa de repente reaparece e, né? Então, assim, às vezes e fala certas coisas aí que às vezes você vai ver, tá, a pessoa tá falando que não dá para fazer isso, mas ela tentou, ela fez. Nunca vi. Entendeu? Então, assim, eu conheci aqui na época que eu estava trabalhando, antes de comecei a trabalhar em restaurante, eu conheci arquitetas que não trabalhavam na área, que falaram para mim que era impossível. Elas falaram, não, nem tenta, você vai se frustrar. Então, assim, veja a história da pessoa que você está conversando, veja o que ela conseguiu, veja o que ela cursou, veja se ela tentou realmente, qual caminho, se ela tentou, qual o caminho que ela fez, que deu errado. Bom, aquele caminho, então, pelo menos você já sabe que é o caminho que você não vai seguir, né? E eu acho que estudar inglês é o mais importante, por mais que você esteja vindo para a Austrália, que você vai estudar inglês aqui, você já pagou um curso de inglês, nossa, vai adiantando, começa, pega o básico, já começa a escutar filme em inglês, coloca a legenda em inglês, sei lá, enfim, faz o que você puder fazer para você não chegar aqui e ter um choque tão grande como eu tive, né? E eu acho que o mais importante é isso, é você. Mas assim, e aí já chegando assim em questão de você conquistar os seus objetivos, talvez mais para frente, né, que você vai chegar já estando aqui na Austrália, o que eu diria, tem algumas coisas que me ajudaram muito a conquistar os meus objetivos aqui. E o primeiro é dar o seu melhor no que você fizer, independente do que você faça, dê o seu melhor, porque, como eu disse para vocês, eu conheci muita gente que me ajudou na minha trajetória, mas eu tenho certeza que todas as pessoas me ajudaram, elas me ajudaram porque eu dava o meu melhor. Então, assim, dê o seu melhor, demonstre que você realmente está ali, que você quer alguma coisa, que você quer conquistar alguma coisa na sua vida. Não feche as portas, tá? Porque eu, inclusive, como eu disse para vocês, a minha trajetória na minha carreira vieram de referências do passado. Então, assim, às vezes você tá, sabe, de saco cheio de trabalhar num lugar, saia bem, entendeu? Abre o jogo, conversa, fala que você conseguiu algo melhor para você, não deixa o cara na mão, ajuda o cara a achar outra pessoa para colocar no seu lugar, entendeu? Assim, seja ético, seja profissional, saia bem de onde você tá. Você não é obrigado a trabalhar onde você não gosta, onde você não está feliz, mas você pode sim sair de uma forma respeitosa, que você continua mantendo uma relação boa com as pessoas. Então, simplesmente saia, você não está feliz ali, até chegar no momento que você vai brigar, que você vai questionar, que você pode estragar a relação, mas saia numa boa, ajuda a pessoa, arruma outra pessoa, enfim, avisa o dia que você vai sair, cumpre com isso, sai exatamente naquele dia, não vai sair antes. Enfim, por mais que não seja, às vezes, a sua área de atuação, essa pessoa pode te dar uma referência aqui na Austrália. Não esqueça que você está chegando aqui, você não tem seus amigos de infância, você não tem seus amigos da faculdade, você não tem os colegas de trabalho, você não tem ninguém para te indicar. Se você tiver uma referência aqui, às vezes seja ela qual for, de um chefe seu que trabalhou, você falou assim, realmente esse cara é muito determinado, ele merece, ele pode contratar, eu sei que é outra área, mas aqui comigo ele nunca me deixou na mão e tal. Isso vai ser levado em consideração. Então, é o que eu sempre digo, não feche a porta atrás de você,
tenha boas referências, sempre seja uma pessoa honesta, ética, para você ter boas referências. E toma cuidado também em relação, aqui na Austrália você vai chegar, você vai ver que está precisando do mesmo jeito, estão precisando de cleaner, está precisando de operário de obra, está precisando de gente em hospitais, está precisando de gente em todas as áreas. E eu vejo que muita gente toma a decisão de trabalhar em algo que dá mais dinheiro agora e que não vai levar a lugar nenhum depois. Por exemplo, você vai trabalhar em alguma coisa que você não fala inglês, que você vai ficar o dia inteiro só falando português, ou você não vai falar com ninguém. E aí, o que vai acontecer? Depois de um ano, você poderia já estar começando a fazer entrevista na sua área profissional e você não está conseguindo falar inglês, você não fala inglês. E aí, o que acontece? A gente se acomoda numa situação inconfortável, né? Não é confortável. Tá certo falando isso? Eu já estou esquecendo as palavras em português. Criando palavras. Então aí você vai se acomoda numa situação que não é confortável, mas você já está ali e aí é difícil de você sair. E aí o que acontece é que você está cada vez mais caminhando fora do seu caminho, dos seus objetivos pelos quais te trouxeram aqui na Austrália. Então nem sempre o que vai te dar dinheiro, mais dinheiro agora, ou o que vai te dar um conforto agora, é o melhor caminho a ser seguido. É isso que eu acho que se vocês levarem, vocês estão vindo para cá, levarem essas dicas aí, traçar aí o objetivo de vocês, com certeza vocês vão chegar, vão conquistar o objetivo de vocês. Com certeza. Eu sempre fico pensando, até quando eu estou criando conteúdo para o Austrália, você deve fazer o mesmo. Se eu tivesse recebido essa informação quando eu vim, nossa, mudaria tudo, tudo na minha vida na Austrália, mudaria todo o meu planejamento quando eu estava no Brasil. Então, eu acredito que tanto eu quanto você, a gente pensa muito em quem está lá do outro lado, porque a gente já esteve nessa situação. Então, é muito natural para a gente pensar, nossa, esse conteúdo é muito óbvio, porque mudaria tudo no meu plano da Austrália. Então, todas as suas dicas que você deu hoje aqui nessa live, toda a sua história, eu achei incrível. Sério mesmo, obrigada por estar aqui hoje contando a sua história lá atrás, desde o início. Quem entrou na live agora, assista desde o início essa live, vai ficar gravada. A história da Camila é incrível. Eu quero que você agora, para a gente finalizar, eu já estou falando que a gente vai finalizar faz 15 minutos. É que eu não consigo, gente, com a Camila é muita informação. Eu gostaria que você falasse do seu projeto da mentoria, para quem está nos assistindo e ainda não conhece. Sim, a gente tem um programa de mentoria que é focado só para arquitetos e engenheiros, até interior designers também a gente faz junto. E a gente ensina o que você precisa saber para entrar no mercado de trabalho atuando na sua área profissional. Então, é desde como você se preparar a documentação, como currículo, portfólio, cover letter, o LinkedIn, mas a gente também ensina expressões técnicas da área para você entender na entrevista, quando você for chamado para uma entrevista, você conseguir entender o que eles estão te perguntando, conseguir explicar o que você fez, a sua experiência. Então, é bem legal se você conhece aí arquitetos e engenheiros que a gente não passa toda essa base do começo, de se preparar para vir para a Austrália e a parte de intercâmbio, tudo isso a gente não faz. A nossa parte é extremamente focada em preparar e capacitar os profissionais para o mercado de trabalho na Austrália, na área de arquitetura e de engenharia. Então, se vocês quiserem mais informações também, depois entra lá, me segue no meu Instagram, tem bastante informação. Mas não deixa de seguir as informações aí de intercâmbio, toda essa parte de começo aqui com a Priscila, porque isso não faz parte do nosso programa de mentoria. O nosso programa de mentoria é bem focado técnica nessas áreas. Ótimo, maravilhoso. Gente, obrigada a todos que estavam online hoje. Obrigada, Camila, pelo seu tempo, por compartilhar sua história e informações tão importantes para quem está vindo para a Austrália, independente da sua área de atuação. Essa live foi muito valiosa para quem estava nos assistindo. Eu tô vendo aqui a galera comentando, o Richard colocou: Camila, amei muito sua trajetória, foi muito bem, muito esclarecedor e transparente, parabéns. Só elogios aqui, Tami colocou: já ganhou uma seguidora, já estou seguindo, o Glice falou. Muito legal, gente. Muito legal. Obrigada, gente. Espero que ter contribuído aí com vocês. Eu sei que
é uma mudança muito grande na vida de muita gente. Inclusive, tem gente que vem com família, né? Com filho. E eu sei que dá uma insegurança, dá um medo, mas buscar as informações corretas aí, através toda essa parte de intercâmbio com a Pri, já vai dar muito mais segurança para vocês e o mais importante, vai mostrar para vocês os caminhos, para vocês poderem tomar a decisão de vocês com segurança, tá bom? Então, espero que a gente possa ter ajudado aí com essas informações, para vocês não se sentirem perdidos assim como a gente chegou, para que vocês conquistem os seus objetivos muito mais rápido do que nós conquistamos os nossos, né? Não perca, não bata tanta cabeça por aí, porque isso, sim, bater a cabeça por aí é o que vai tomar tempo e vai tomar muito dinheiro. Principalmente para quem está aqui no visto de estudante, pagando escola errada, pagando intercâmbio errado, não sabendo como renovar visto, trabalhando fora em profissões que não dá. Enfim. Vocês estão no caminho certo. Tá, gente. Informação e planejamento são as chaves do processo, tá? É isso, então. Um beijo, bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil e a gente se vê na próxima live. Obrigada, beijo, Camila. Gente. Tchau, tchau para os arquitetos e engenheiros. Aí, se tem amigo, parente, arquiteto e engenheiro, já vem para o meu Instagram também, que lá tem um monte de dicas sobre carreira internacional, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.